Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Para mim é uma honra poder voltar aqui, conversar com os irmãos, falar um pouco dessa maravilhosa graça. Alguns podem perceber que eu não fico citando versículos da Bíblia, algumas vezes tenho referências de alguns vídeos eu cito, mas eu entendo pelo que o Cristo ressuscitado fez em mim e me enviou para essa terra, é que já tem os irmãos que estão pregando com a Bíblia exposta, né, com a sã doutrina, as cartas de Paulo. Então, se você quiser, tem vários canais que faz isso. Por exemplo, o irmão Geraldo Moraes, que eu admiro muito, a sua esposa, Jaqueline Moraes, junto com a irmã Cristiane, o irmão André Pimentel, da Graça Pura, o irmão Elso, lá da Bahia, tem o irmão Messias de Carvalho, tem o irmão Júlio Chaves, tem o irmão Cristiano França, que para mim é uma referência também. Então, você que quer estar assistindo o vídeo e tendo ali a referência bíblica, a referência ali da Bíblia, no contexto histórico, você acompanha esses irmãos que, olha, eu faço, tá? Eu pratico e eu que tenho crescido muito, né? E foi através do vídeo, né, do irmão Geraldo que eu tive a graça revelada, né? Meus olhos foram iluminados e glória a Deus por estes homens na terra, neste século, neste contexto, neste ano de 2021 e outras mulheres que surgirão pregando o Evangelho, a sã doutrina. Então, aqui estendo a minha gratidão a todos vocês que Deus despertou, né? E de certa forma é uma grande jornada que vocês enfrentam, mas olha eu aqui, eu sou fruto dessa ousadia, dessa coragem de vocês. Gratidão. Então vamos falar. Nós estamos, né, ainda, né, vivendo um momento de pandemia, de muitas limitações, restrições de circulação na nossa nação, né, nos comércios e entre outras, né, doenças já existentes, vírus existentes, estamos aí com este vírus que ameaça muitos, né? Mas eu quero falar algo interessante. Você está em graça e de repente você recebe o diagnóstico de uma doença, do vírus. E aí? Quando de repente os irmãos, ainda que eleitos, mas não têm os olhos iluminados, descobrem que você está doente, a mão de Deus pesou, porque aquele se afastou da presença de Deus, aquele saiu da igreja. E aí, se você não é você é um espírito eleito, mas ainda está com a sua identidade ainda borrada, você não sabe, você não consegue enxergar quem você é em Cristo, você se abate. Você acredita que Deus está pesando a mão em você. Aqui no meu contexto, tivemos aí 2 semanas, 15 dias, o esposo com a suspeita em isolamento. E na mesma semana eu também suspeita em isolamento. Temos 3 filhos pequenos. Como se daria isso? E veio aquela tristeza tentando se instaurar. E eu falei, o quê? Essa carne tem data de validade. O meu espírito é eterno. E eu me posicionei e a mente tentou nessa carne, essa inimiga. Esse é o seu diabo. Esse diabo aí falando, viu? Que vão falar, né? Olha só. Mas Deus, que é o meu Pai, que é Pai deste Espírito, me fez me posicionar. Irmãos, se porventura você seja acometido de uma doença na carne, isso é para a glória de Deus. Isso é algo que a sua carne te fez caminhar por caminhos tortuosos, caminhos de trevas. E hoje a conta chegou. E aí? Paulo
nos dá a referência que o morrer é ganho. E aí, irmão, seu espírito está aí eterno, vibrando, doido para sair dessa carne, que o que segura o teu espírito é essa carne. Para ele ser pleno, para ele viver a abundância da graça de Deus e retornar ao Pai, para o seu lugar de origem, o que impede dele sair daí é essa carne. E essa carne tem data de validade? Pode ser 50, pode ser 40, pode ser 60, 80, 100. Mas, a partir do momento que você recebe a graça, você vive nesta graça sem medo. Sem medo. Quem tem medo de morrer, de perecer, que o que vão pensar, são os verdadeiros filhos da perdição, porque a vida deles é para essa terra. Então, o que vai ser de amanhã, que eu vou perder minha casa, vou perder isso, vou perder aquilo, porque ele acha que ele domina tudo, ele tem um controle sobre tudo. Mas os filhos, ele tem um discernimento que tudo é para ele, e para ele, e para ele. Então, o seu viver é para a glória de Deus, Pai. O seu morrer para a glória de Deus, Pai. Então, partindo desse princípio de entendimento, o que vier, agradeça, porque Deus está querendo manifestar algo na sua vida. Ele já estava escrito, já estava predestinado para você viver isso, neste ano, neste contexto. Deus é soberano, Ele não perde o controle, não é um vírus, não é uma doença, não é nada que vai impedir de você, espírito eleito, viver o que Deus já predestinou, preparou caminhos de antemão para você passar. Então, é com fé, erga sua cabeça, olhe para o alto, olhe para frente, sabe? E siga o trajeto, o que está sendo proposto para ti. Chega de reclamar, porque... E o principal, não se preocupe com o que vão falar sobre você. Não se preocupe. Deus pesou a mão. Agora que é a hora de você se alegrar. Se você tiver 20 anos ainda, você vai calar a boca de muita gente. Mas se você tiver uma semana, você vai calar a boca de muita gente. Porque vão imaginar que você vai retroceder, vão imaginar que você vai voltar atrás, vão imaginar que você vai sair rastejando, se humilhando. E a glória de Deus será manifesta, a alegria que vai invadir o seu ser, vai contagiar a todos e vai trazer confusão aos que se consideram sábios. Porque para eles, você e eu somos loucos. E Deus escolheu as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias. Então viva, reflita, vamos colocar essa graça diante dos homens, vamos colocar Deus diante desses homens, e quando eles olharem para nós, eles verão, eu vejo Deus, porque Deus está aqui dentro. É isso. Há muitos que precisam ter os seus olhos iluminados, e você e eu fomos escolhidos para manifestar a graça de Deus nessa terra. Então, sem medo, seguimos com coragem, com ousadia. Graça e paz.